Bom dia, amigos do nosso podcast. Vamos para mais um encontro devocional nessa manhã, todos os dias 5h30 aqui no YouTube, o canal para a gente acompanhar o nosso plano de leitura anual da Bíblia. Hoje estamos aqui em um momento em que Samuel, esse que está, que tem o nome no livro, 1 Samuel, 2 Samuel, que narra esses acontecimentos, ele morre. E aí nós temos também a questão de Davi passando por desafios, querendo se vingar, sendo direcionado, por pessoas para que não se vingue. Davi vivendo no meio das pessoas, poupando a vida de Saul mais uma vez e demonstrando o coração dele com Deus. Então, nessa manhã nós temos muito conteúdo para afirmarmos. Eu separei 3 versículos para a gente. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32, diz assim: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Davi está falando isso para Abigail, que incentivou ele, que direcionou ele a não buscar a vingança. Davi agora, como um mestre de batalha, como um homem que estava muito bem, vamos dizer assim, vacinado na arte da guerra, com todas as experiências que ele estava vivendo, tinha uma oportunidade de retaliação muito grande, mas em alguns momentos podia perder a cabeça. E ter pessoas ao teu lado nesses momentos que te direcionem bem é uma necessidade. Então, aqui o primeiro fato, a primeira pergunta, talvez nesse devocional a gente possa se fazer é: quem são as pessoas que a gente escuta nos momentos de desafio? A gente precisa escutar quem nos ama, quem é especialista, quem tem boa experiência, para que a gente possa ser direcionado. Então, a minha pergunta hoje é: você tem bons conselheiros, mentores, amigos que te amam, que podem te aconselhar para que você não venha cometer um erro? Essa é a primeira parte do nosso devocional para refletir. Segundo versículo que eu separei é 1 Samuel capítulo 26, versículo 23, onde Davi está falando isso para Saul, o rei, mais uma vez explicando que poupou a vida dele, e ele diz assim, 1 Samuel 26, 23: O Senhor pagará cada um com a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te tinha entregado hoje na minha mão, porém eu não quis estender a minha mão contra o ungido de Deus. Aqui, Davi ele tem um respeito muito grande por quem Deus um dia já tinha separado. Para Davi não importava se Saul estava fora do caminho, tinha feito algo errado contra ele, ele entendia que aquele homem tinha sido separado por Deus para um propósito e um chamado, e ele honrava isso apesar daquele homem não amá-lo, ajudá-lo, proporcioná-lo uma vida mais fácil. Então aqui nós temos o estender da mão que ama mesmo em frente a rebelião, separação e ataque. Então, a segunda parte que a gente pode refletir é: que tipo de coração você tem quando as pessoas lhe fazem mal? Você consegue entregar misericórdia, amor, estender a mão, ter uma atitude mais parecida com a de Jesus e menos com a da sua carne? É bom que a gente reflita a respeito disso. Por último, o último versículo que eu separei: disse, porém, Davi no seu coração: ora, algum dia perecerei pela mão de Saul. Em 1 Samuel 27:1. Aqui, mais uma vez, a Bíblia está narrando o medo de Davi no seu coração. Às vezes, o coração falha. Davi é responsável por escrever salmos na Bíblia. De cada 3 salmos, 2 deles são de momentos difíceis, onde ele vai expressar sua alma para Deus e vai dizer: Senhor, será que um dia eu vou sair dessa situação difícil? E quando a gente olha para isso, você não encontra nenhum salmo de Davi, por exemplo, dizendo que ele matou o gigante Golias, ou dizendo que ele poupou a vida de Saul. A gente encontra Davi com humanidade compartilhando aquilo que ele sentia e não as suas vitórias. Os salmos de Davi escritos aqui, como aparece mais uma vez, Davi, apesar de ter muitos altos, um dia ele vence o gigante, um dia ele escapa da morte, um dia ele poupa o rei Saul e acha que agora vai ficar tudo bem. Ele diz: olha, talvez algum dia eu vou perecer por causa das mãos de Saul, porque hoje a minha esperança não está boa. Então, expressar nossa humanidade e identidade em Deus é muito importante, porque se nós expressarmos para Deus, existe um caminho onde Deus pode falar conosco. E por fim, eu gosto da citação de John Calvin, onde ele diz: a sabedoria divina frequentemente nos impede de pecados que depois nós lamentaríamos. Então, a sabedoria de Deus, quando a gente se apega a ela, para ela, ou como diz a palavra muitas vezes: escrevi essa palavra no meu coração, eu guardei ela no meu coração para não pecar contra ti. A Bíblia diz: medita na Bíblia de dia e de noite, para tu ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nela, para que Deus faça prosperar o teu caminho e tu seja bem-sucedido. Tudo isso é importante. A sabedoria de Deus, para que você não venha lamentar a maldição do pecado mais tarde por falta de arrependimento. Bom, existe muita coisa para pensar nessa manhã. Que Deus trabalhe o teu coração, direcione bem a tua vida e te dê bom entendimento, porque Cristo, ele é conosco, ele não é contra nós.
Tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a tua reflexão e principalmente o teu devocional. A gente se vê amanhã aqui no mesmo lugar. Deus te abençoe.